Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 10 de setembro de 2015, uma quinta-feira. São 20 horas e 6 minutos, 20 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no seu item de número 14, que já entra nas instruções dos Espíritos, intitulado Perdão das Ofensas. Estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Com a presença de todos os companheiros e da Juliana, lá da cidade de São Paulo, nos acompanhando. Então, Que capítulo que é? o capítulo é o 10º. Nessa instruções dos Espíritos, a primeira, Perdão das Ofensas, está assinada por Simeão. Essa instrução foi passada na cidade de Bordeaux em 1862. E diz o seguinte: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a inteligência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Era honra, né? Na época, sentar à direita do dono da casa. Era uma mesa, o dono sentava na cabeceira, e o primeiro convidado sentava à direita do dono da casa. Então, ele está dizendo aqui que Deus irá nos honrar, né, se nós formos humildes. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua, com amor, a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros dos vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa:
no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Como? É feliz porque é raro a pessoa dizer alguma coisa contra alguém. Não contra. Vamos lá, né? A felicidade não é desse mundo. Entretanto, a pessoa pode ter a consciência tranquila, né? Se ele perdoar e souber perdoar. Mas, como diz a própria lição, nós não devemos confundir o perdão com a submissão. Lembra lá no começo da lição, quando Kardec faz esse tipo de comentário? A gente deve manter a nossa sobriedade, a nossa seriedade e o afastamento necessário da pessoa que ofende, que é violenta, ou que não está fazendo uma coisa certa. No momento que a pessoa manifestar o desejo de mudar as suas atitudes e de se reconciliar com a gente, nós devemos estar prontos à reconciliação. Essa é a posição de quem perdoa. E quem perdoa não é burro, nem idiota, nem louco, né? Quem perdoa é o cara que usa da inteligência. O cara está fazendo coisa errada, deixa ele com a vida dele. Continua com a sua vida. Nós não temos que compartilhar do erro. Esse é o erro de muita gente, que muita gente comete, tomando ao pé da letra o perdão das ofensas. O perdão das ofensas, ele não deve ser literalmente entendido, como é dito na lição. Nós não devemos entender dessa maneira. O perdão das ofensas é assim: não guardar rancor de quem quer que seja, nem ódio, nem aversão. Amar a todos indistintamente, né? Continuar fazendo prece por aquela pessoa e tal. Mas se ela quer ter a vida dela, a maneira que ela entende, o problema dela. Ela leva a vida dela, a gente leva a nossa, tal, tá? Estamos conversados. Assim, dessa maneira, muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas a entenderem as coisas que elas não querem entender naquele momento. Não é? Jamais guardar rancor. Rancor é uma coisa muito ruim, não para quem está recebendo o rancor da pessoa, mas para quem é rancoroso. Né? Rancor é a mágoa. Mágoa significa má água. Nós somos formados de 68,9% de água. E a água, ela é o elemento mais suscetível de ser modificado pelo pensamento. Então, de conformidade com o nosso pensamento, nós estabelecemos o padrão da água que existe dentro de nós. Má água significa uma água ruim. Por isso que nós não devemos guardar rancor nem ódio de ninguém, por mais que essa pessoa faça. Jamais guardar ódio ou rancor. O que não significa dizer que nós devemos compactuar com o erro, compactuar com o equívoco que a pessoa esteja cometendo. Não é dela. Fim de conversa. Não deve alertar uma pessoa que ela sabe que está fazendo errado ou não. Se ela sabe que está fazendo errado e continua fazendo, que é a mesma coisa que você faz. Está fazendo errado. É porque eu tenho um sabe pensamento assim, ela sabe que está fazendo errado. Não vou ficar falando para ela. Não, nem deve. Olha, uma coisa, a pessoa está fazendo errado e a gente observar. Outra coisa, a pessoa vir pedir a sua opinião a respeito daquilo. Aí sim. Aí descasca a cebola mesmo, para chorar, para arder no olho mesmo. Aí fala tudo que tem que ser falado. É assim que a gente tem que fazer. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Se a pessoa não quer enxergar, não adianta você botar a lanterna na cara dela, vai ofuscar a vista, mas ela não vai enxergar do mesmo jeito. Entendeu? Então deixa. A gente não deve, viu, Orlando, se meter na vida de ninguém, sabe? Na vida de ninguém. Dá vontade, mas Deus se mete na nossa vida? Deus criou uma lei chamada livre-arbítrio. Ele não se mete na nossa vida. Ele deixa que a gente experimente. Não é assim? É claro que ele coloca ao nosso lado os bons anjos, né? Os espíritos guias, nossos espíritos guardiões, para nos inspirar. No entanto, é inspiração.
não é expropriação da sua liberdade. Ele não expropria a sua liberdade, ele não toma a sua liberdade. Ele inspira, né? Inspirando, ele pode ajudar, mas ele jamais tira de você o direito de fazer, pensar e falar o que você quiser. Assim a gente deve agir com as pessoas, da mesma maneira. Você pode tentar alertar a pessoa, tentar abrir os olhos das pessoas para aquilo que ela está fazendo, se o momento for oportuno e se você acha, você entende por oportuno aquele momento. Mas se a pessoa não vier pedir opinião, não vier falar nada, e ela não tiver nenhum vínculo com você que justifique essa conversa, melhor ficar quieto. Deixa a pessoa quieta que você vai ganhar mais e você vai estar, talvez, ajudando a pessoa a abrir os olhos e a entender mais cedo aquilo que ela está fazendo. Tem uma outra instrução, assinada por Paulo, apóstolo. Ele se intitula apóstolo, mas Jesus não teve nenhum apóstolo com o nome de Paulo. No entretanto, pode ser o Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Que não foi apóstolo direto do Cristo, mas é chamado de apóstolo dos gentios, né? Daqueles que não eram cristãos, que não eram judeus, né? Que não eram hebreus nem judeus. Por isso que eram chamados de gentios, ou seja, agentes, né? As pessoas, agentes que não eram judeus. Ele era Saulo, ele era um doutor da lei. Depois ele teve aquela visão, indo para Damasco, ele foi prender um cara. Como é que é o nome dele? Está no livro... Estevão. Paulo e Estevão, né? Ele foi... Não foi não. Quando ele vai para Damasco, ele vai prender um outro cara. Como é que é o nome dele? Ananias. Ele vai prender Ananias. E na ida para Damasco, ele tem aquela visão com Jesus e se torna... Ele fica temporariamente cego, segundo o que conta a história, e se torna um cristão e muda o nome, né? De Saulo para Paulo. Inclusive perde até o carinho da sua família, porque a sua família era uma família tradicional, né? E eles não admitiam o cristianismo. Então perde, inclusive, a sua família. E depois ele sai caminhando por todos os lugares. Ele era tecelão de profissão, e ele caminhava por todos os lugares, né, do mundo conhecido daquela época, nas proximidades da Judéia, pregando o Evangelho de Jesus. E ia para os lugares onde as pessoas não eram cristãs, não conheciam o Evangelho de Jesus. Ele saía para aquele lugar junto, ele mais um outro, chegava na cidade, ele fazia tecido e vendia para se manter, para comer e para se manter naquele lugar, e ficava naquele lugar. Então ele fundou vários grupos em várias localidades desses lugares, e por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios, apóstolos daqueles que não eram judeus. Estevão ele condenou a lapidação, né? Lapidação, ele foi apedrejado, é considerado o primeiro mártir, né, no cristianismo, Estevão. Então, este Paulo, que deve ser o apóstolo dos gentios, assinou esta instrução na cidade de Lyon, em 1861. Ele foi isso, né, Paulo? Como é que é? Ele foi durante Jesus ou não? Não. Paulo conhece a história de Jesus, a vida dele, os ensinamentos dele, depois da morte dele. Depois da morte. Ele não era apóstolo. Nem Paulo, nem Lucas. Não era. Lucas também não era apóstolo. Lucas foi um médico de dinheiro, um cara rico de dinheiro, que se interessou pela história de Jesus, se interessou pelos ensinamentos dele e resolveu escrever o Evangelho. Então ele entrevista a Nossa Senhora, entrevista várias pessoas que conviveram com Jesus, com o objetivo de escrever o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho de Lucas não é o Evangelho de um apóstolo, porque ele não era apóstolo, mas de um seguidor fervoroso. Essa instrução assinada por Paulo diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão
para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grandes necessidades de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser-lhes indulgente. E para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido, em certa circunstância. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave, aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências, se não o fizestes, sois realmente culpados. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior será o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Aí que está a técnica do perdão. O problema do perdão é esse. O cara não quer perdoar, na realidade não é que ele não quer perdoar, né? Porque na própria consciência a pessoa reconhece que ele mesmo precisa do mesmo perdão que ele está negando para o outro. Na realidade ele não quer reconciliar-se. Quanta gente, no leito de morte, manda chamar o adversário para perdoar o cara no leito de morte, para não morrer com aquele peso na consciência. Né? Então, é complicado. Complicado. Jesus faz esse alerta, né? Você está fazendo a sua oferta lá no altar? Você está fazendo para agradar a Deus? Se você tem alguma coisa com o teu irmão, larga a tua oferta ali, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão, depois você vem e faz a oferta. Então, o mais importante para Deus não é a oferta que você pode fazer para ele, né? É reconciliar-se com aquele contra quem você tem alguma coisa. E é muito interessante, porque quando esse fato se dá, parece que a pessoa tirou um peso de 2 toneladas em cima da cabeça. A pessoa se sente bem pra caramba, leve, gostoso, é muito interessante isso. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que você será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. E não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Quem na situação de Jesus, por exemplo, perdoaria, né? Segundo conta a história, ele está lá crucificado, pregado na cruz, e o cara, quando é pregado na cruz, ele não morre das coisas que colocam, dos cravos que colocam na mão, nos pés. Ele morre de asfixia, porque ele fica nessa posição para frente, e essa posição comprime o pulmão,
vai comprimindo o pulmão, comprimindo, e o cara morre asfixiado. É uma morte terrível, acho que é a pior, uma das piores que existe. E Jesus, nos seus últimos momentos, pede que o Pai, que Deus perdoe a todos, né? Quer dizer, é nessa hora que a gente vê a grandeza da alma dele, né? Porque no momento extremo da vida, quando muita gente morre imprecando contra Deus, amaldiçoando as pessoas e tudo mais, ele demonstrou aquele gesto de sublimidade dele, de grandeza dele, né? Pedindo que Deus perdoasse a todos. Como? Não entendi? Você acreditou ali o tempo todo? Fica até morrer. Não, ele não se expandiu, mas ele não se expandia, né? Sim, acontece o seguinte, ele expandia o perispírito, mas o perispírito dele, não se esqueça que estava ligado ao corpo. Enquanto o corpo não extingue a vida no corpo, o perispírito não se liberta. Ele conseguia expandir o perispírito dele mais do que nós fazemos. Nós também expandimos o nosso perispírito, embora a libertação do perispírito só se dê depois da extinção de toda a vitalidade do corpo. Enquanto não há extinção toda da vitalidade, e bem entendido, quando essa extinção da vitalidade se dá de maneira natural. Porque se esse evento ocorrer, por exemplo, por suicídio, o perispírito não se liberta do corpo. Então, Jesus, você não se esqueça que ele estava encarnado, como qualquer outro, como um de nós. É evidente que a gente deve considerar que o perispírito dele devia ser mais sutil, que ele era um espírito muito mais elevado, um espírito sublime e tal. Então, o perispírito era diferente, era mais sutil e tudo mais. E o corpo apropriado a esse perispírito, é claro, né? Mas ele estava ligado ao corpo, como todos nós estamos. Então, ele só se libertou do corpo quando realmente ocorreu a morte, propriamente dita. Biologicamente, quando se extinguiu a vida, ele se libertou do corpo. Antes, não. Então, ele permaneceu junto ao corpo até a extinção da vida. Portanto, ele sofreu, sim. Sem merecer. Esse é o maior exemplo que nós temos dele, viu? E nós merecemos o sofrimento. Ele não. Sofreu para 10 anos. Na realidade, os ensinamentos de Jesus se baseiam em duas coisas: em conhecimento profundo que ele tinha das coisas e no exemplo que ele dava de cada ensinamento que ele dava. Esse é a melhor coisa, esse é o grande método, viu? Esse é o método. Por que de um tempo para cá, na minha época de escola, de garoto, de moleque, 60 e qualquer coisa, as escolas começaram a instituir laboratório nas escolas. Não existia, né? Até aquela época não existia. Porque a melhor coisa para você ensinar química é você levar o aluno para dentro do laboratório e manipular o elemento, mostrando para ele, ó, você une isso com isso, dá isso, você tira isso daquilo, né? Se você mostrando através do exemplo, porque a teoria sem a prática, ela não é completa, né? Vamos lá, mais uma instrução, intitulada Indulgência, assinada por um espírito chamado José. Ele é um espírito protetor, provavelmente, do médium que recebeu. Ele dá esta instrução na cidade de Bordeaux, em 1863. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Não vê, vírgula, ou entre aspas, porque quem não vê o defeito do próximo? Claro que a gente vê, sem dúvida, entendeu? Mas uma coisa é você enxergar o defeito, outra coisa é você divulgar. Ó, fulano faz isso, tal, ciclano faz aquilo. Isso é maledicência, né? Isso não é nem para o espírita, nem para o cristão e nem para aquele que é inteligente. Isso é para o cara obtuso, para o cara burro, né? Para o cara atrasado, ficar comentando o defeito alheio.
Não se comete o defeito alheio. Deixa o cara viver a vida dele, é problema dele. Quantas vezes não deve ter cometido o mesmo erro ou pior? Né? E se não comete o mesmo, às vezes comete pior. Né? Às vezes não faz aquilo que está condenando o outro, mas faz pior do que aquilo. Né? Então deixa o cara, não fica comentando. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. O que é uma pessoa pérfida? O que é perfídia? Vocês já pararam para pensar nesse significado? O cara pérfido é o pior cara que tem. Cara dissimulado, né? Ele usa de artimanha, ele usa de artifício para ficar apontando o defeito dos outros, para criar uma situação onde ele seja o bonzinho e o outro seja o culpado, né? Perfídia é a pior coisa que tem. Pessoa pérfida, mulher pérfida, homem pérfido, é terrível, né? É uma mistura de hipocrisia com mentira, com um monte de coisa aqui. O tal tapa e esconde a mão. Esse é o pior cara que tem. Eu prefiro errar por falar a verdade, sinceramente. Muita gente me acusa de que eu sou um cara agressivo porque eu falo as coisas que eu não devia, mas eu prefiro errar dessa maneira. Eu prefiro errar assim do que ser pérfido ou hipócrita. Não gosto de hipocrisia, tenho nojo de hipocrisia. Fala, velho. O burro, aquele que age com maldade. Exatamente. Mas, na realidade, a perfídia é pior do que a maldade, porque, às vezes, o cara é mau, mas ele é mau por ignorância. Né? Ele é mau ele não é mau por índole. Né? Tem aquele cara que tem a índole má. Ele faz o furo com a faca, e fica dando risada, o cara está morrendo. E fica dando risada, acha bonito, né? É o cara que pode ser considerado até um psicopata. É um cara mau, é o sujeito de índole má. Mas o ignorante não. O ignorante ele pode, no momento, num rasgo de impetuosidade, cometer o equívoco, cometer o erro, às vezes até cometer um erro grave como esse, tirar a vida de alguém, mas ele não fez aquilo por maldade, por índole má. Ele fez por ignorância. É diferente o ignorante do mal, né? Do cara essencialmente não existe ninguém essencialmente mal, né? Mas do cara que é mal por índole. Mas o pérfido não. O pérfido ele se faz de bonzinho. Ele chega até a agir com bondade, mas na realidade a bondade dele é trama. Ele trama com a bondade, né? E por trás ele está fazendo a arte. Quer dizer, o cara que é mal na essência, ele é mal intimamente, a índole dele é má. Né? Aí, uma vez conversando com uma pessoa, falou assim, fulano, a gente, não sei o que ela falou lá com a pessoa falou assim, não, eu gosto de comprar as pessoas. Eu compro as pessoas. Eu não vou dizer o nome nem quem é a pessoa, porque não interessa. A pessoa já desencanou, né? Eu compro as pessoas. Olha como a pessoa é pérfida. Né? Eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar as pessoas. Quer dizer, isso é perfídia. Né? É a pessoa que arruma uma maneira de fazer com que as pessoas façam aquilo que ela queira que ela faça, mesmo não querendo fazer. Então, é muito perigoso esse tipo de pessoa. A gente precisa tomar muito cuidado. Na vida, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas. Tomar muito cuidado mesmo. Às vezes, mostra o sorriso para você e por trás ela está sendo pérfida, ela está querendo realmente te prejudicar. Jesus falava isso para os seus seguidores, para os seus apóstolos, ele falava. Nós temos que ser mansos como a pomba e astutos como a serpente. A serpente, ela não se mostra, não mostra. Ela chega no local, ela olha, já viram como é que a serpente faz? Ela sempre está rastejando pelos cantinhos, com muito cuidado, para não ser vítima dos seus predadores, não é? Isso é astúcia, não é? E astúcia não significa maldade. Astúcia significa cuidado, não é? Astúcia significa isso. Nós precisamos ser assim.
Isso acontece muito, por exemplo, em empresa, por exemplo, que o sujeito quer tomar o lugar do outro, ele fica usando de perfídia, de mentira, de maldade, né, para tomar o lugar do outro. Tem um seriado, acho que passou na televisão, se não passou, vai passar. Chama Lie to Me, minta para mim. Conte mentiras para mim. É um seriado bacana pra caramba, porque é o Tim Roth. Né? Alguém conhece esse nome? Tim Roth é um excelente profissional, um excelente artista, ator. E o Tim Roth, já assisti vários filmes com ele. Tim Roth. R-O-T. Não é o Tim Robbins, não. É esse Tim Robbins é outro. Tim Roth. É um cara muito bacana, um cara que trabalha muito bem. E eu estava passando lá no lugar lá e eu vi esse seriado e comecei a assistir. Ele faz o papel de um investigador das expressões da face humana. O jeito que o cara levanta a sobrancelha, ou que ele franze o senho, ou que ele movimenta os olhos, ou ele movimenta para o lado, o que significa, ou quando ele faz aquela boca esquisita, quando ele está mentindo, ou quando ele está com nojo. Ele estuda todos esses movimentos, que às vezes a pessoa não quer falar, mas ela, pelo movimento, o cara descobre o significado da expressão, o que o cara está querendo, está pensando intimamente. Extraordinário a esse respeito. Extraordinário. Assista a hora que vocês puderem, tem no Netflix, se eu não me engano. Lie to Me, com Tim Roth. É muito bacana, fala muito a respeito disso que vai intimamente em cada um de nós. E que os espíritos dizem que não é usado no mundo dos espíritos. Nós não podemos usar esse subterfúgio no mundo dos espíritos, porque no mundo dos espíritos, os espíritos leem o nosso pensamento. A gente aqui, quando não quer que alguém saiba aquilo que a gente está pensando, a gente guarda e fala para a pessoa só aquilo que a pessoa está querendo ouvir, não é? Hipocrisia, não é? Você está pensando uma coisa e falando outra, né? Isso é hipocrisia. E tem muita gente que age assim. Às vezes a gente pensa de uma forma, mas as palavras vão sair de um jeito meio ríspido, meio assim duro. Então você escolhe outras palavras para poder falar, para poder entender. Então, o supetão quer falar assim. Depende da circunstância, depende do que está sendo falado e depende da pessoa. Depende desses três fatores, porque dependendo da circunstância, você tem que falar mesmo. Olha, eu considero meu amigo aquele cara que chega para mim e fala assim, você é um porcaria, você fez tal coisa, assim, assim, porque eu aprendo com ele. O bom amigo não é o cara que te alisa, não é o cara que está te abraçando e te beijando, e por trás está falando mal de você. Esse não é teu amigo. O bom amigo é aquele cara que chega para você e te alerta, não faça assim. Você está fazendo tal coisa errado, não faça isso. Esse é o bom amigo. Eu sempre pedi para as pessoas, sempre. Os companheiros aqui da casa são testemunhas, viu? A Glaucia é testemunha, a Yara é testemunha. Eu sempre pedi, ó, se eu falar alguma coisa errada, se eu usar uma palavra errada, uma colocação pronominal errada, me corrija, por favor. Porque eu quero aprender, eu preciso aprender. Eu sempre pensei dessa maneira. Então, depende muito da circunstância, depende muito da pessoa, depende muito de quem é essa pessoa também. Porque às vezes você tem como interlocutor uma pessoa ignorante, não queira gastar o teu palavreado com ele, porque não vai resolver absolutamente nada. Se a pessoa for do mesmo nível, se você amar a pessoa e a pessoa merecer ouvir, fale sim. A pessoa fica magoada com você agora, mas no futuro ela te agradece. E é isso que importa. E nós não vivemos só essa vida. A nossa vida não acaba com o corpo. E que se no futuro ela chegar para você, pô, você podia ter me alertado e não alertou, não é pior? Não é verdade? Então nós temos que pensar nisso. Temos que alertar sim, é nosso dever. Cuidado, está acontecendo tal coisa, não faça isso. Pode ficar bicudo com a gente, pode virar a cara, pode fazer o que quiser, mas tudo bem, o problema é seu, entenda como quiser. Lá na frente você vai me agradecer e é isso que interessa. Porque você usar de mentiras ou de meias palavras, olha, acho que é a coisa mais terrível do mundo. Eu tive casos que aconteceu na minha vida, que eu cheguei para a pessoa e falei, você é meu amigo, fulano? Sou seu amigo. Então, por favor, não me mande recado. Chega na minha cara e fala, você é assim, você é assado,
você fez tal coisa errada, eu vou passar vergonha e vou te pedir desculpa. Mas não mande recado. Não é verdade? Então, é assim que a gente quer que as pessoas façam. Evidente, são coisas... Olha, se você quiser, a gente é espírita, a gente aprende com os espíritos que nós estamos aqui para evoluir, não é assim? Evoluir significa acumular conhecimento, não é assim? Se você quer acumular conhecimento, significa que você precisa acumular coisas, aprender coisas e acumular coisas que você não conhece. Se você não conhece, a pessoa está te ajudando a você permanecer ignorante, ela está te prejudicando e não te ajudando. Ela está te mantendo ignorante. Então, alerte. Abra os teus olhos. Né? Vem para mim e diga, por favor. Porque eu entendo que a pessoa que faz isso me ama. Não me odeia, me ama. Ah, tem. Por isso que eu estou falando, depende do interlocutor. Se o interlocutor seu for um cara que está abaixo desse nível, fique quieto, é a melhor coisa. Não fale. Agora, se merecer ouvir, fale sim. Fale sim, porque a melhor coisa do mundo é você ouvir alguém que te ama dizer para apontar os seus defeitos. Porque os seus inimigos jamais vão apontar os seus defeitos. Vão dar tapinha no ombro, vão dizer que gostam de você, vão sorrir na sua frente e vão usar de perfídia, de hipocrisia para te prejudicar. Cansei de ver isso na minha vida, cansei. E tenho nojo disso. Nojo, da ânsia de vômito, de ver gente hipócrita. Tenho nojo. Eu jamais serviria, eu particularmente, jamais serviria para ser político. Jamais serviria. Porque é desse expediente que o político usa. Já viram aquela, lembra aquela novelinha que Rei Sou Eu? Aquela novelinha foi típica, vocês lembram dessa novelinha? Vocês não assistiram, nós temos um nenenzinho nessa época. Nós somos do século passado, nós... Nessa novelinha foi um barato. O cara acho que ele era candidato a rei, não sei que raio que ele era candidato a rei, acho que ele era. Não, ele era do povo velho. Não, ele era candidato a alguma coisa, eu sei se a rei, o que era. Eu sei que ele chega para o outro e fala assim, mas o que eu tenho, o que eu falo para esse povo me eleger, né? Para esse povo votar em mim? Fala o que você tiver para falar. Não tem nada para falar, então mente. Mente, mas depois não vou cumprir, não mente, assim o político faz, mente bastante, mente que o pessoal acredita e vota por você. Até tem esse Gonçalo que participou disso. O Jorge Dória, né? O Jorge Dória era muito legal. Quer dizer, gente, vocês acham que isso é atitude de quem estuda a doutrina espírita? Pode ser atitude para um materialista, né? Uma pessoa que não tem o conhecimento espírita, mas para quem é espírita, oi, velho. Bota o telefone do Aí ela está lembrando um negócio agora que hoje foi muito engraçado hoje na hora do almoço. Mas olha, gente, há quantas anos a doutrina espírita, o movimento Tupiniquim Espírita, movimento espírita Tupiniquim, como vocês quiserem. Eu chamo de Tupiniquim, a palavra, o termo é meu. A pessoa me liga em casa, uma conhecida, muito, muito querida, inclusive, frequentou essa casa durante algum tempo, quando a gente era lá embaixo ainda. Ô, sobre isso, tudo bem, como é que está a senhora? Tudo bem. Você continua dando aula das obras básicas lá no seu centro espírita? Perfeitamente, nós só estudamos as obras básicas. Ah, muito bem. E de quando vocês estudam lá? Segunda-feira nós estudamos o Livro dos Espíritos, e de quinta-feira nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que horas que é? Segunda-feira é 15 para as 8, começa 15 para as 8 e acaba 9 horas, e na quinta-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo, começa às 8 e acaba às 9. Ah, tá bom. Sabe por quê? Falou ela. Porque a minha filha, fulana, está querendo estudar as obras básicas, porque no centro espírita, no centro espírita que ela frequenta, centro espírita que ela frequenta é uma bagunça. Imagine você, a pessoa falando uma coisa dessa, como é que deve ser o centro espírita que a pessoa frequenta? Olha o que os caras conseguem fazer com o espiritismo, gente. Olha o que o pessoal consegue fazer com a doutrina espírita. Motivo de chacota.
do próprio frequentador da casa. Você imaginou? Para a pessoa falar para mim que a filha acha que o centro espírita é uma bagunça, imagina o comentário entre as duas. O que elas não devem falar? Esse pode, esse caga uma coisa dessa. Então, isso aqui é, para eles, doutrina espírita, sei lá o que é, porque... Ele diz que estuda as obras básicas lá, sei lá, diz que lê o livro do Espírito, sei lá. Mas diz que é uma bagunça. Eu não perguntei por quê, nem qual centro espírita era, imagino qual seja, mas não perguntei também, não me interessa, problema de cada um. Mas que é muito interessante, foi hilário, eu dei muita risada. Aí eu acabei de desligar o telefone e comecei a dar risada, não parava mais, aí ela veio falar comigo o que era, o que tinha acontecido, eu contei para ela, ficamos os dois dando risada. A Juliana está contando alguma coisa, ela foi no centro espírita, está contando alguma coisa. Deixa ela acabar de escrever. Sexta-feira ela foi no perto da casa dela. Mas vamos lá, gente, vamos continuar aqui que vale a pena. A indulgência, aqui que nós estamos, né? Jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mais ainda com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar de vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticais o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta, irrita. Ela está escrevendo um romance aqui, para contar o que aconteceu lá. Vamos lá. Esse é um dos capítulos que tem mais instruções dos Espíritos que eu conheço aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente pelo fato de que a gente pouco a gente é indulgente, né? E pouco a gente sabe perdoar as pessoas, né? Que é para ensinar bem a gente como fazer. Aqui tem mais uma instrução, assinado por João, bispo de Bordeaux, em 1862. Ele diz o seguinte: sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhes pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas?
Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também nos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda. Numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste, que faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus nos ensinou. Pregai-a como ele mesmo o fez por todo o tempo em que viveu na terra. Visível para os olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No seu cume está a glorificação. Vamos ver o que a Juliana contou aqui de fofoca. Agora da fofoca. Não vai muito longe, diz ela. Na última sexta-feira, depois de muitas intercorrências anteriores, consegui ir a um centro espírita perto de casa. Juro que fui com o coração aberto, sem preconceito, mas logo fiquei decepcionada. Tive que ouvir do palestrante que no plano espiritual existem telões que mostram o nosso rosto aos nossos familiares desencarnados, quando pensamos neles. Na hora fiquei surda, fechei os olhos e me concentrei apenas no silêncio interior. Meu Deus, é risível uma coisa dessa, é risível. Gente, me perdoa, mas eu não posso ser indulgente com aquilo que eu citei. Só dando risada mesmo, não dá. O que Kardec diria de uma coisa dessa? Não? Acho que Kardec deve ter dado umas 30 voltas no caixão já. Que coisa. Pior é que tem cara que fica no Facebook mandando recadinho, né? Que tem, acharam aí não sei aonde, como é que é o nome da colônia lá? É lá a colônia, não sei do que descobriram agora uma colônia, sei lá. Colônia nova, Vai ver que é junto com esse planeta parecido com a Terra. Deve ser um desses aí. O que nós vamos fazer, não? Mais uma instrução dos Espíritos, assinada por um Espírito que se denomina Difetre, Bispo de Nevers, Bordeaux. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que aliviar, para subir ao cume da montanha do progresso. Porque, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo, e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho do vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça.
O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre, nos seus mais ocultos refolhos, os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro e ao longo de todo o caminho eles podem ler essas palavras que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática, caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, do qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. É interessante, né? Essa lição, ela coincide com aquela de Jesus, né? Quando Jesus é perguntado como homem, como alguém que estava perguntando para Jesus como aquela pessoa poderia chegar até Deus, de que maneira ela poderia fazer, qual seria o caminho que ela usaria para chegar até Deus. Ele diz assim: você quer realmente chegar a Deus? Não é? Faz pelo teu próximo, visita um doente, né? Faz prece pelos outros, dá pão a quem tem fome, agasalha a quem tem frio, visita um condenado, vai a um presídio, visita um condenado. Esse é o caminho para chegar a Deus. Não tem outra maneira. E essa lição coincide realmente com isso, né? Essa é a maneira, não tem? A gente não é bonzinho mesmo. Se a gente quiser aprender alguma coisa, nós temos que fazer pelos nossos irmãos aquilo que a gente gostaria de ver feito em relação a gente também. Se não fizer assim, nós não vamos conseguir nada. Ah, tá não. Aquela fotografia que você mostrou hoje, um pouco antes da gente sair de casa, realmente terrível. Ela está na faixa de Gaza, a menina, né? Uma menininha, uns 5, 6 aninhos, né? Não tem mais que isso. 4 anos. Está na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza é aquele território onde existe o conflito entre os judeus e os palestinos, né? Incentivada, né? Pelo norte-americano, que quer vender bastante arma para um e para outro. E a menina está com uma bonequinha no colo, e ela tampa o rosto da bonequinha, provavelmente para não ver a cena que ela estava vendo. Imagine o que ela estava vendo. Para tampar o rosto da boneca, imagine o que ela estava vendo. É absurdo, né? É um absurdo. Agora é interessante, porque são... É imagem de estudo, né? São Luís responde 3 perguntas muito interessantes aqui, a respeito de: é permitido repreender os outros? Kardec faz a primeira pergunta, e a pergunta é a seguinte: ninguém sendo perfeito, não segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E é verdade mesmo, né? Ninguém nesse mundo é perfeito. Se ninguém é perfeito, consequentemente, ninguém tem o direito de repreender o seu próximo, pergunta ele a São Luís. E São Luís responde. Essa resposta foi dada em Paris no ano de 1860. Resposta: certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, dos que estão sob vossa tutela. Quem é que está sob a nossa tutela? Os filhos, os parentes, os amigos, os conhecidos, né? Claro que guardado as devidas proporções, porque com o filho você pode falar diretamente, mas para os parentes, para os amigos, para os conhecidos, nem sempre. Mas isso é também uma razão para o fazeres com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Tem pai que chega para os filhos, é muito comum isso: se você é um burro, você não serve para nada,
você vai ser carroceiro, né? Denigre, mas põe o filho abaixo de cachorro. E às vezes ele tem ali um tesouro de inteligência, de bondade, né? Um tesouro de pessoa. E o cara, por ignorância, porque fez aquilo, o pai fez com ele aquilo, ele acha que tem que fazer filho também. O idiota. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever, que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser... Ah, está faltando o A aqui, viu? A censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. No meu aqui está faltando um A. Eles engolem muito, esses caras, eles... Bom, pode ser também, né? Não tira o sentido da frase. Mas eu acho que A fica mais... Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando nisso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não a divulguemos? Observar imperfeição não tem problema nenhum, né? Porque a gente observa mesmo, é natural da gente, né? Tu olha no outro assim, fica, o cara atrapalhado, né? Observa mesmo, isso é natural, gente. E São Luís responde, em Paris também, em 1860, a pergunta de Kardec, a pergunta anterior diz assim, tudo depende da intenção. É mesmo, né? Porque se o cara está observando o erro do outro para denegrir a pessoa, é claro que não, né? A gente deve observar com o objetivo de não cometer o mesmo equívoco, não cometer o mesmo erro, né? Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Tem gente também que acha pelo em ovo, né? O cara fica procurando pelo em ovo. Se a pessoa não tem defeito, ela acha. Pode ficar tranquila, porque ela dá um jeitinho de achar. Ou a boca que é muito grande, o nariz que é torto, os olhos que é vesgo, ela dá um jeito de achar. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. É claro, evidente, né? E tem gente também que é crédulo, né? O cara é crédulo e acaba a vida da pior maneira que existe, né? Que é o cara que se acha sem sorte, né? Ele passa uma vida inteira acreditando em tudo, e quando ele se desilude com as pessoas, porque esse é o grande equívoco das pessoas, esperar das pessoas mais do que elas podem nos dar, né? A gente não deve esperar mais de ninguém, a gente só deve esperar aquilo que a pessoa pode dar. Não espere mais. Se vocês não quiserem se decepcionar, não façam isso. Só esperem das pessoas aquilo que elas puderem dar, não mais. E quem espera mais acaba se desiludindo por conta disso. Aí chega no final da vida, diz que é uma pessoa que não tem sorte, que nada dá certo para ela, que nenhuma pessoa presta, que o mundo é assim, que o mundo é assado e tal, né? É isso mesmo. Vai ser mesmo. Porque a pessoa fica achando que o mundo é só flores, que não tem violência, que não tem guerra, que não tem problema, que as pessoas não mentem, né? Que a cada 10 minutos, sei lá, esse lie to me fala isso. Cada 10 minutos a pessoa conta uma mentira. Né? Isso vale para todo mundo. Né? Não tem. Não, eu não falo mentira. Não falo o quê, rapaz? Para com isso, fala assim, por que não? É claro, a realidade humana. Às vezes o cara conta uma mentira até para beneficiar o próprio interlocutor. Né? Existem as mentiras que são até compreensíveis, né? Não se justifica, mas é compreensível o cara falar uma mentira, às vezes o cara, até para agradar o cara que ele está conversando com ele. Mulher faz isso direto, né? Ai, como você tá linda, tá achando horrível. Nossa, tá lindo o corte de cabelo. Mulher faz isso direto. Homem não faz, porque o homem não repara o que o outro tá vestindo, não repara o corte de cabelo. Cadê aí, mano? A mulher chega em casa, tô bonita, mas bonito o quê? O que você fez? Não, eu cortei o cabelo. Vai dentro da hã?
Vixe, nem vai agradar a irmã dele. Não mente? Não, a irmã dele está fazendo curso lá de maquiagem e maquiou, ele detestou. Ó. Tá que nem o Chaves, né? Tá que nem o Chaves, ele pergunta pro Kiko assim, onde foi sua mãe? Ah, minha mãe foi pro salão de beleza. Fazer o quê? Foi ficar bonita. E por que não fica? Eu gosto daquilo ali pra caramba. É muito bom. Não. Ai, meu Deus. Ficou bom. Tá bem. Mas vai agradar aquilo que não merece agrado? Se ela está aprendendo, tem que melhorar. Só. Nem por isso, ela se esforçou. Mas se esforçou, mas não está bom ainda, tem que se esforçar mais. Né? É a mesma coisa se você vivesse no tempo das cruzadas, na Idade Média, e falasse que o outro lutava bem de espada e não lutava, ele ia morrer na guerra. Né? Então eu falo, cara, não pode, você não serve, você não está bom ainda, tem que treinar mais. Agora, né? Mas então não estava certo. Ficou horrível. Ficou horrível. Oh, meu Deus do céu. Precisa melhorar, cara. Olha, gente, 21h05. Nós estamos aqui. Vamos acabar o que nós começamos? Vamos lá. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação para encontrar os outros, por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente ao contrário, quando lançamos um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitando-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? E uma última pergunta, para nós encerrarmos o capítulo 10, é a seguinte. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? O mesmo espírito, São Luís, dá a resposta em Paris, também em 1860. Ele diz o seguinte: essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há utilidade em divulgá-las. Mas, se ela pode prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse maior, do maior número ao de um só. Gente, os espíritos superiores ensinam isso. É sempre o interesse da maioria em detrimento da minoria. Sempre. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. É um dever, gente. Olha, o quanto pode custar para nós ocultar o mal de alguém em detrimento das pessoas. Pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Não significa dizer que vai sair falando mal de todo mundo a qualquer momento, né? Por qualquer coisa, não. Agora, se realmente a coisa for escabrosa, é nosso dever fazer isso. Aqui na casa já houve casos, a gente tem que chegar para a pessoa e falar: você se afasta dos trabalhos porque você está sendo inconveniente para casa. E pessoas criticarem. Era presidente da casa na época, não quero nem saber. Se afasta até você melhorar. Você não está sendo mandado embora do centro espírita. Você simplesmente estou pedindo para você se afastar porque você está desequilibrado. Você precisa de um tratamento para você se reequilibrar. Se reequilibrou, você retorna inacabado. Assim, o interesse da maioria é o que realmente vale, não o interesse de um só. E não é falta nem de indulgência nem de caridade fazer uma coisa dessa. É uma necessidade. Mas criticaram você já. Eu estou nem aí, estou me lixando. Pode criticar à vontade. Estou me lixando. Quando São Luís
dá uma orientação como essa, o que nós devemos fazer? Calar? Não. A gente tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro e tem que... Uma pessoa, quando tem a presidência de uma casa espírita, ela não imagina a responsabilidade que ela tem sobre as costas. É uma responsabilidade muito grande. De qualquer maneira, ela está conduzindo um grupo. E ela tem que fazer aquilo com responsabilidade. Custe o que custar, não tem problema nenhum. Pode falar à vontade, não estou nem aí. Estou me lixando do que falo. Vamos lá. Hoje é dia... Vamos anotar aqui o início do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Com a data de hoje. Hoje é dia 10/9 de 2015. Para nós retomarmos na próxima. Essas situações são bem difíceis, né, de falar. Como é que é? São situações bem difíceis de falar, né, de falar. Olha, nunca é muito agradável, mas eu acho que a gente deve cumprir com a responsabilidade do ato e do cargo que você ocupa em relação à maioria. É necessário, entendeu? Uma vez, num centro espírita que eu fui presidente, tinha uma pessoa que estava fazendo um monte de burrada. Mas estava fazendo uma burrada feia mesmo. Eu chamei uma senhora, que já desencarnou, para a reunião. Ela tinha na época uns 70 e poucos anos de idade já. Ela desencarnou uns 10 anos depois disso. Chamei umas 4, 5 pessoas. E chamei a pessoa. Olha, na diretoria. Tranquei a porta, as pessoas estavam lá, e eu queria que as pessoas presenciassem a conversa com essa pessoa, para depois, se tivesse só eu e ela conversado, o que ia acontecer? Cada um podia emitir a sua opinião. E ela podia contar a versão dela, eu ia contar a minha versão. E tendo 4 ou 5 testemunhos daquilo que foi conversado, pelo menos havia pessoas que podiam retratar aquilo que realmente aconteceu. E eu afastei a pessoa. Afastei a pessoa dos trabalhos, falei, você não frequenta mais o grupo, você vai frequentar um tratamento, tanto tempo de tratamento, até você retomar a sua condição. Eu sabia que era uma pessoa problemática, eu conhecia logo que eu mudei de ramo. Muito bem, censuraram, criticaram, falaram absurdos. Aí eu fui embora daquele centro espírita e tal, e saí de lá meio escorraçado. E a primeira coisa que a nova diretoria fez foi desligar o alarme que a gente tinha colocado, que ele colocado computador, telefone, que nunca teve, computador, uma livraria, uma série de coisas e tal. Desligaram o alarme porque os espíritos tomavam conta. Aí colocamos também uma televisão e um videocassete, que era para passar filme e tal, para as crianças, para quem quisesse. Tal. Bom, a primeira coisa que fizeram foi desligar o alarme porque os espíritos tomavam conta. A segunda coisa que fizeram foi chamar essa pessoa e falar, não, agora você pode ficar à vontade, fazer o que você quiser, porque o cara já saiu e tal, tá bom. Bom, levaram televisão, levaram videocassete, levaram o computador. Não sei a última coisa que levaram, não lembro o que foi. Sei que levaram tudo. Aí, a mesma pessoa que desligou, ligou para mim e falou, seu Luiz, onde é que o senhor mandou instalar esse alarme? Nós estamos precisando ativar ele de novo, a gente não sabe como fazer. Não deu certo. E essa pessoa que eu afastei ela, não mandei embora do centro espírita. E essa pessoa que eu mandei embora roubou dinheiro no centro espírita e expulsou ela do centro. Quer dizer, eu só afastei ela do trabalho, não expulsei ela do centro espírita, ao contrário, só afastei, não vou agir dessa maneira, não é caridoso isso, expulsar uma pessoa do centro espírita, né? Aí tiveram que expulsar ela do centro espírita. Então, seguir as orientações de São Luís é sábio, é inteligente. E é assim que nós devemos fazer. Né? Sempre prever, preservar o interesse da maioria. O interesse da maioria é que vale. Isso vale para a nossa vida em família, isso vale para a nossa vida social, vale para a nossa vida profissional, vale para o centro espírita, vale para qualquer lugar. Pensa que Kardec alisava os outros? Leiam a revista Espírita para vocês verem. Ele era criticado porque as pessoas se afastavam da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as pessoas criticavam ele, que ele não ia atrás das pessoas. Ele falava assim, eu tenho mais do que fazer, eu tenho um trabalho danado para fazer, e as pessoas sabem o endereço.
e sabem que a gente aqui é sério e trabalha de forma séria. Se eles quiserem retornar, fiquem à vontade. Tá certo ele, não tá? Tá certo. Quem quiser voltar, sabe o endereço, a casa é pública, né? E acabou. No caso dele, não era público. As pessoas eram convidados e por um outro que já era membro da casa, e depois, com o tempo, ele era aceito ou não como membro, viu? A coisa lá era séria, não era assim, não. Vai abrindo as portas e tal. Apesar que tinha um dia da semana também que eles permitiam ouvintes, né? Pessoas que ficavam ouvindo e tal. Muito bem. Vamos encerrar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer emitir alguma opinião? Podem criticar também, não tem problema. Fique à vontade. Senão, nós vamos encerrar. Podemos? Vamos elevar o nosso pensamento? Mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Queremos vos agradecer, Senhor, pela orientação recebida desses Espíritos que nos ajudam a entendermos e a aprendermos ensinamentos para nos melhorarmos, para melhorar o nosso relacionamento com os nossos irmãos e a nossa conduta moral. Queremos pedir-te humildemente bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos ainda a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.